Juliana, eu tenho uma curiosidade quanto teólogo, né? Também quanto filósofo, e acredito que seja a curiosidade de vários cristãos, de pesquisadores, colegas historiadores, que é justamente a questão da documentação, né? O que foi necessário você encontrar, trabalhar como documentos para chegar a essa conclusão da personagem Paulo histórico, né? Como é que você trabalhou esses dados? Fala pra gente. Então, Marcelo, esse tema de documentação, eu considero ele extremamente importante, mas ele também é um tema aí pesado, né? Por que eu falo que ele é um tema pesado? Porque e você como teólogo, você sabe bem que existe um processo de leitura que a gente chama de harmonização, né? Porque se a gente for pensar por datação, o Novo Testamento teria que ser rearrumado. Porque, perceba, o primeiro texto do Novo Testamento é Mateus. Mateus é um evangelho que está datado ali por volta já de 65 a 75, mais ou menos. Alguns autores colocam até no ano 80. Mas o texto mais antigo é uma carta paulina, que é a 1 Tessalonicenses, que é de 48 a 50. Mas imagine isso, então, por exemplo, esse arranjo sendo feito para o Novo Testamento. É a mesma coisa. Isso é um grupo de pessoas dizendo qual é o primeiro texto que tem que vir do Novo Testamento e acabar em Apocalipse. Mas se você vai de Mateus a Apocalipse, você tem uma variedade de datações ali, textos que são muito mais novos, vindo na frente de textos mais antigos. Mas esse é um estilo de leitura para que você conheça a boa nova de Jesus, mas por um filtro que é, digamos assim, Mateus é sempre colocado como aquele que é o mais judeu dentre os 4 evangelistas, ou dentre os 4 evangelhos, para que você já tenha uma leitura domesticada de Paulo. Então, enquanto documentação, a gente precisa primeiro pensar em datação, tá? Quais são as datas, quando foi escrito, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Timóteo, né? A gente vai perceber que as cartas mais antigas, enquanto datação, quase sempre elas estão ligadas ao Paulo histórico. Então eu poderia chegar à conclusão que através da datação posso questionar a autenticidade desses documentos? Sim, com certeza. Para a questão paulina, a datação é muito importante. Ela não é o único critério, né? Por exemplo, quais são as cartas paulinas? 1 e 2 Coríntios, Romanos, Gálatas. Como são 7, eu sempre tenho que botar aqui no dedinho, né? Senão eu me perco na conta. É impressionante. Eu sei, mas eu tenho que fazer esse exercício. Então, é Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Filemon, 1 Tessalonicenses. Quando a gente estuda nos seminários propedêuticos, ou nos seminários protestantes, né? A gente aprende que são 13 cartas, né? Que Paulo escreveu 13 cartas e não 7. E isso seria um critério de autenticidade, porque o básico que se estuda hoje no Brasil, no que diz respeito à teologia, existe inclusive disciplinas tratando cartas paulinas como 13 cartas. O que você pensa a respeito disso? Então, eu acho muito delicado você ler o corpus paulino, como a gente chama, ou a documentação paulina, como uma só. Porque essas 7 certamente são paulinas, por quê? Primeiro, tem a questão da datação, que elas estão muito próximas ali dentro do ambiente que Paulo vive e está escrevendo, de fato, né? Paulo escreve ao longo da década de 50 do século I. Ponto 2, que a gente tem a questão da assinatura. As cartas paulinas autênticas, elas têm a assinatura de Paulo. Ponto 3, que a gente também consegue mapear, é o que acontece.
Imagina, Marcelo, que daqui a 50 anos, né, maluco aí, um doido, uma doida, resolve estudar o seu vocabulário e o meu, a partir de textos. Essa pessoa não nos conheceu. Sim. E vai pegar vários livros, textos, artigos, vídeos. Perfeito. Tá? E vai começar a anotar todas as suas falas. Então, ela vai perceber que você usa muito a palavra porém, mas pouco usa mais. Você usa muito a palavra prêmio, mas pouco a palavra ganho, né? Ganhado, né? Você não usa. Sim. Mas aí ela pega, de repente, uns 3 outros livros que está escrito, também está como... Na verdade, fui eu que escrevi. Mas eu atribuí a autoria a você. Aí ela vai começar a perceber que não usa porém, nem mais. Usa todavia. Com muita frequência. Então, o vocabulário é diferente. E o vocabulário, além de ser cultural, ele também é individual. Cada indivíduo, por mais que você seja um bom leitor, por mais que você domine muito bem o seu idioma, você tem um campo de limitação. E a gente consegue reconstruir isso. Quando a gente vai para as cartas, é dividido em 3 grupos. Cartas autênticas, cartas não paulinas e cartas disputadas. Quando você vai para as disputadas e para não paulinas, você percebe que o vocabulário está mudando. Nas não paulinas, o vocabulário é radicalmente diferente, né? Então, nas Juliana, disputadas, a gente tem um meio termo. As cartas paulinas são autênticas, com a assinatura de Paulo. As cartas não paulinas, elas reproduzem uma ideia de Paulo, né? E o que seriam as cartas disputadas? Explica pra gente. As cartas disputadas, eu até dou o nome, são 2, Efésios e Colossenses. Perfeito. Por quê? Elas são cartas que estão ali, do ponto de vista da escrita, próximas a Paulo. Elas usam metáforas de Paulo, como a metáfora do corpo. Elas conhecem, é como se fosse... Pegando esse mesmo exemplo, eu atribuí o texto a você. Mas, para atribuir a você, para Paulo fazer isso, eu li o seu material, eu conheci o seu material, eu conheço... eu conversei com você, então eu conheço a sua forma de se expressar, de falar. Então eu escrevo um texto tentando lembrar você. Só que aí, para quem é da história, conhece a pessoa que eu vou falar agora, Carlo Ginzburg. Quem não conhece, fica aí uma dica de leitura. Carlo Ginzburg é um historiador italiano que ele vai falar no método indiciário. É como se você fosse Sherlock Holmes. Você tem que olhar os pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes, eu vou perceber que já tem, por exemplo, a mudança de vocabulário. Eu já vou perceber que o uso da metáfora que está nos 2 textos é usado de forma diferente, ok? Eu já percebo que tem ideias diferentes. Por exemplo, em Efésios, eu não tenho um posicionamento favorável às mulheres. Em 1 Coríntios, Romanos, eu tenho um posicionamento favorável às mulheres. Então, eu já tenho ideias diferentes. E com relação às não paulinas, imagina que é uma pessoa que ouviu falar do Marcelo, mas nunca viu o Marcelo. Para piorar a situação, nem leu os escritos do Marcelo. Só que ele ouve falar assim, não, Marcelo é gente boa, Marcelo é camarada, ele é aquele cara que está fazendo a revolução. Você, então peraí que eu vou escrever sobre o Marcelo. Como se eu fosse o Marcelo. Mas nada, não tem ideia, não tem questão gramatical. A língua, a cultura é outra, é completamente diferente. Além disso, eu escrevo as não paulinas quase sempre. Elas têm um público-alvo diferente. Enquanto que as autênticas elas são mais voltadas para discutir questões de igrejas situadas num lugar, numa cidade tal,
As não paulinas, elas já são cartas mais gerais, é mais difícil você falar da geografia do texto, ou seja, para o público que foi direcionado. Então, isso também é uma grande diferença. As disputadas, por isso que eu falo que as disputadas são intermediárias, que as disputadas você ainda consegue pensar um pouco a geografia. Muito embora, no meu mestrado, eu pude acompanhar de perto a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma grande dúvida se ela foi mesmo escrita aos Efésios ou aos Laodicenses, porque durante muito tempo não estava Efésios, estava os Laodicenses, e o texto que a gente conhece é o mesmo. Para você ter noção, Marcião, que é o primeiro autor a tentar fazer um arranjo, né? Fazer um cânon, digamos assim, tal como a gente tem hoje, né? Ele não vai colocar as cartas Efésios, ele vai colocar cartas Laodicenses. Nossa! Então, significa dizer que quem está conhecendo essa carta aos Efésios está conhecendo como se fosse para outras cidades. A hipótese que eu trabalho é que houve várias cartas desse mesmo modelo que circularam em cidades diferentes dentro da Ásia. Então, ao mesmo tempo, você pode trabalhar com Éfeso, porque Éfeso é a principal cidade dentro da Ásia, no contexto ali de século I, século II, mas ela também conheceu outras versões. Perfeito. Então, Juliana, eu consigo aqui visualizar mais de um Paulo quanto personagem histórica, seria isso? Você tem uma propagação da ideia dos escritos paulinos, e aí Paulo vai sendo adaptado à realidade daquela comunidade ou de um grupo específico. E isso eu estou falando em 3 Paulos, se eu pensar em 13 cartas. Você ainda falou numa 14ª carta, que é a carta dos Hebreus. Sim, perfeito, Hebreus. Muito embora a teologia, de um modo geral, concorde que essa carta não é de Paulo. Até porque, desde a patrística, desde o século II, III, mais ou menos, que autores da patrística estão falando que essa carta não é de Paulo. Se a minha memória não falha, acho que foi até Tassiano que disse que a teologia de Hebreus ela é muito boa e que lembra a teologia paulina, no sentido de ser uma teologia libertadora. Então, bem que poderia ser de Paulo, muito embora ele diga, não é de Paulo, né? Mas se a gente pensar em Novo Testamento, ainda há um 4º Paulo, Marcelo. Seria, no caso, o Paulo do Ato dos Apóstolos, é isso? Perfeito, exatamente. Fale um pouquinho sobre ele pra gente. Esse daí é um outro Paulo. Não tem nada a ver com o que a gente está esperando dentro dos desses 3 Paulo dentro do Ato. Para começar, ele não é apóstolo, né? Eu devo lembrar aqui a vocês que Atos dos Apóstolos faz parte de uma obra maior. A comunidade que produziu Atos dos Apóstolos é a mesma que produziu o Evangelho de Lucas. E aquele material não reconhece Paulo como apóstolo, mas Paulo como um grande missionário que vai ajudar a expandir ali, né, o cristianismo. Porque Atos dos Apóstolos, eu costumo brincar que é um material de propaganda, né? Imagina hoje você ali acessando a rede social e toda hora aparece aqueles comerciaizinhos dizendo clica aqui, é o site mais acessado, não sei o quê. Sim, perfeito. Isso é Atos ali dizendo que está convertendo 5 mil, 10 mil. Esses números são propagandas, não são propaganda, é para estimular. Ele está no processo de disputa, no processo de expansão, então ele vai dizer, muita gente foi convertida. Agora, quantos são de fato, a gente não tem essa noção. Então, ele trabalhando com essa ideia, ele vai colocar Paulo como um missionário importante. Tanto que, de fato, se você ler Atos dos Apóstolos, você tem, até a primeira metade, um papel de Pedro muito importante. Depois a gente tem um crescimento muito forte de Paulo. E Paulo ali, eu digo que ele não é apóstolo,
porque Atos Apóstolos começa com a eleição do apóstolo que vai ficar no lugar de Judas, que teria traído Jesus. E Paulo chega depois, entende? Então, quem vai estar reivindicando a apostolicidade de Paulo é o próprio Paulo. Você pode ver que em toda a carta autêntica, Paulo está brigando. Sou eu apóstolo? Pô, sou apóstolo, rapaz. Toda hora. E ainda tem um detalhe. Paulo, em Atos dos Apóstolos, é um grande mago, né? Ele também vai operar, pessoas que tocam no seu manto vão ficar curadas. Paulo vai ressuscitar, né? Um menino que estava assistindo ele cai da janela, ok? Ele é um cara que opera grandes milagres dentro de Atos. Ou seja, o Paulo, no Ato dos Apóstolos, ele tem uma tendência mística, é isso? Sim, ele trabalha um misticismo. As 3 passagens que são muito atribuídas, quando se pensa em conversão de Paulo, você pensa logo em Atos. Sim. E aparece 3 vezes. As 3 narrativas, elas têm um dado em comum, que é uma experiência que a gente chama de estática, mística, mágica, tá? E essa experiência mágica, mística que Paulo tem, que vai lhe atribuir a força que ele tem, que é o que a gente chama também na história de homem divino, né? Em grego, theos a divinização, né? Exato. E isso vai aparecer quando ele, por exemplo, está caminhando com Barnabé. Vão virar para ele, vão falar que ali é Zeus e Hermes, ok? Sim, esse é um exemplo belíssimo. É exatamente como esse é o olhar helenístico que a gente chama, grego, né, sobre essa figura de Paulo. Então, não esqueçam o Paulo que é apóstolo, esqueçam o Paulo que conhece muito de uma cultura judaica. Esse Paulo não aparece lá. Esse aí, o que aparece sim, são traços, por exemplo, dele como perseguidor, né? O conhecimento que ele tem ali com o mundo romano, isso também aparece. Sim. Né? A partir da leitura de Gamaliel é colocado essa tradição judaica que ele tem, né? Mas são Paulos completamente diferentes. Agora, Juliana, dentro da sua pesquisa, você consegue criar uma perspectiva de um Paulo fora desse Novo Testamento? Fora desses textos em grego? Fora dessa construção neotestamentária? Fora do grego é difícil. A gente vai ter traduções aí para siríaco, entre outros. Mas a gente tem um Paulo fora, sim, do Novo Testamento. Por exemplo, tem um material que eu há alguns anos venho me aproximando, que é Atos de Paulo e Tecla, que é um outro tema que eu gosto muito de tratar. Que é estudos de gênero no cristianismo. E Atos de Paulo e Tecla, ele é um material situado ali por volta do século II, em que algumas pessoas vão estar dizendo que esse Atos, ora vai ser chamado só de Atos de Paulo, ora de Atos de Paulo e Tecla, em que você vai ter um reforço desse Paulo como mago, tá? Mas ele é também um apóstolo. E o interessante é que em Atos de Paulo e Tecla, esse Atos, Paulo é 100% pró-mulheres. Por quê? Ele vai autorizar e reconhecer a apostolicidade de Tecla. A gente vai ter já ali, em finais século III, mais século IV, para falar a verdade, a gente vai ter imagens de Paulo aparecendo, né, na cultura material, na arqueologia. E é um Paulo já... É curioso ver que as representações de Paulo quase sempre são mais velhas. A gente vê Paulo com um rolo, que a gente não sabe se é bem um rolo, né, ou um material que está querendo mostrar que ele é um indivíduo letrado, entende?
A gente tem um Paulo com cenas de milagres, reforçando de novo a sua memória como mago. Mas o fato é que essa tradição paulina, ela vai se propagar e ela vai ser amplamente utilizada por grupos cristãos que não são os oficiais, né? Não venceram. E isso vai incomodar a patrística, né? A gente vai ter autores como Metódio, Tertuliano, e uma série de outras falando que, por exemplo, esse Atos de Paulo e Tecla, e isso encontrei em século 2, 3, 4, essa discussão vai se arrastar. Se Atos de Paulo e Tecla vem de Paulo ou não. E já em finais do século 2, está lá alguns desses padres da igreja, né, como são chamados, dizendo que não pode ser não, porque está botando mulher no mesmo patamar. Isso é muito interessante. Então, que seria uma falsificação, não casam. O que você poderia dizer aí, pautas muito atuais, né? Algumas pessoas até me perguntaram se Tecla seria feminista. Eu falo assim, não, vamos com calma, feminista não. Mas são pautas que com a modernidade. E essa figura, ela vai ser também domesticada. Aliás, dentro da igreja ortodoxa, se a minha memória não estiver ruim, ela é santa, entende? Perfeito. Ela vai ser, ainda hoje, o nome de Tecla é forte dentro da igreja oriental. Ela não pode ser dentro do Ocidente, mas ela é uma personagem que, do ponto de vista da cultura material, então, nossa, o que tem de afresco, lamparina, né? Ânforas, vasos, entre outras coisas, com a imagem de Tecla, é surreal. Então esse é um cristianismo, e Tecla é uma figura tão poderosa que ela surge associada ao nome de Paulo. Ela vai manter uma prática extremamente própria da antiguidade, que é patriarcal. A mulher que não cobre a cabeça, ela tem que raspar o cabelo, então ela corta o cabelo, né? Ela se coloca dentro de uma condição mais masculinizada, digamos assim, até para que ela tenha autonomia para sair evangelizando, entende? Mas isso dentro da patrística, eu posso aprofundar no nosso próximo encontro. Ela vai ser, essa leitura é silenciada, é modificada, vai dizer que Tecla era virgem, que Tecla era um modelo de cristã, né? Que Tecla valorizava a moral da igreja. Então a patrística vai mudando, modificando, né? Essa mulher que vai ser tão importante aí, que vai encantar e vai corroborar no processo de conversão de muitas mulheres. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais desse nosso encontro. Se quiser deixar alguma referência de leitura para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, fique à vontade, Ju. Olha, eu queria agradecer, está sendo muito bom, sabe, Marcelo, estar nesses bate-papos aqui com você. Esse é um projeto que eu já queria há muito tempo ter feito, e eu fico feliz que seja num momento, né, tão triste, mas que estamos tendo perdas, mas pelo menos a gente está tendo a oportunidade de levar conhecimento aí, né, para a galera. E dizer que se vocês querem boas leituras, para Paulo Mago, peguem a tese, né, que virou livro, do Daniel Juste, né, Paulo como Homem Divino. Para pensar essa questão das autorias, quantos Paulos tem, datação, leiam o texto, Introdução ao Novo Testamento, volume 2, do Coester, tá? Que é uma outra boa referência em língua portuguesa. E para a Tecla, eu vou deixar o próximo encontro. Então tá certo, Ju. Pessoal, obrigado aí por estar assistindo a gente. Até o próximo encontro, tá? A gente aguarda vocês aqui. Um beijo e até breve. Tchau, pessoal.